Oramos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, juntos para estudar esses assuntos tão importantes, ó Pai, da mensagem da justiça de Cristo. Pedimos ao Senhor que agora, Pai, o Senhor nos ensine na Tua palavra, por meio desse livro, Pai, a noção que o Senhor tem sobre justiça. E nós clamamos diante do Senhor, Pai, que o Senhor nos ajude agora. São temas extremamente importantes, talvez os mais urgentes da história desse mundo, e que o Teu povo possa compreender, Senhor, verdadeiramente o que o Senhor deseja para cada um de nós. Essas bênçãos nós te suplicamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Queridos, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Isaías, capítulo 55. Vamos abrir aqui Isaías 55, porque nós vamos ver algumas coisas que já desde o início nós vamos analisar para a gente poder compreender. Veja só. Enquanto nós vamos abrindo aí, quem quiser ir abrindo em Isaías 55, eu vou ler um texto aqui que ele vai dizer o seguinte. Ele fala o seguinte: vocês se lembram de que estamos estudando nessa série a passagem das Escrituras onde se encontra o conselho da testemunha verdadeira. Nesse estudo, vamos iniciar com o próximo item. Aconselho-te que de mim compres vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Então ele vai começar a falar sobre as vestes da justiça de Cristo. E ele vai dizer o seguinte: o que representam essas vestiduras? A congregação responde: a justiça. A justiça de quem? De Cristo. E de quem ela é? É a justiça de Deus. Queridos, um fator extremamente importante, que a gente já vai começar a falar desde o início, está aqui em Isaías 55, e nós vamos perceber que quando nós falamos assim, esse termo justiça de Cristo, na verdade, em última instância, essa justiça, na verdade, ela vem do próprio Deus. Então, é uma justiça que vem do próprio Deus. Então, nós vamos perceber o que é a justiça de Deus. E isso vai ser maravilhoso, porque nós vamos falar hoje em termos práticos, para você entender isso, né? Para que você possa aplicar no seu dia a dia. Vamos abrir Isaías, capítulo 55, a partir do versículo 10. Vamos ler juntos aqui. Deus diz: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Veja, Deus ele diz o seguinte: olha, tudo que eu falar vai prosperar, mas vai prosperar da forma como eu enviei, ok? Mas como assim da forma como ele enviou? Olha o versículo 8 aí. Deus fala assim, ó: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Olha o verso 9: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, o que Deus ele fala, né, a forma como Deus enxerga as coisas é muito mais ampla, muito maior, muito mais abrangente, muito mais abarcante do que um ser humano. Então, isso é tão importante da gente entender, porque veja, quando nós falamos em justiça, e nós sabemos que justiça, de acordo com a Bíblia, em Salmo 119, 172, são os mandamentos de Deus, ou a lei de Deus, ou o caráter de Deus, esse caráter é de quem? De Deus. Então é o caráter que vem do próprio Deus. Quem é que conhece o caráter de Deus verdadeiramente? O próprio Deus. Então, quando Deus fala em caráter, a forma como ele vai medir esse caráter, a forma como ele vai olhar aquele caráter, ele vai ter como base a medida de quem? Dele mesmo. Então, é a forma como Deus enxerga as coisas, é a forma como Deus lida com a questão, e não como o ser humano enxerga, e não como o ser humano lida com as coisas. Então, olha só, por isso que é muito importante, queridos, a gente entender que as vestiduras são a justiça de Deus. A gente vai perceber isso, isso é tão importante, a gente vai entender, assim, quando as coisas forem devagarzinho, né, a gente vai colocando ponto por ponto, tudo vai ficar claro no mosaico completo. Olha só o que ele vai dizer. Devemos buscar a justiça de quem? A justiça de Deus. O que é justiça? Ele vai trazer isso aqui, ó, a ação correta. A justiça corresponde a ações corretas? Sim. Todos os teus mandamentos são justiça. E o que eles são para nós? O que eles dizem? Alguém disse: faça. Aí ele pergunta: é verdade? Os mandamentos exigem ação, certo?
A congregação responde, sim. O primeiro de todos os mandamentos é... qual é o primeiro mandamento de todos? De todos os grandes mandamentos, a Bíblia vai dizer que o maior mandamento é qual? Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente, de toda a sua força. Então perceba o seguinte, quando a Bíblia fala de um mandamento, veja que o mandamento sempre é ação. Farás ou não farás. Sempre envolve ação. Então, quando Jesus fala da lei régia, olha como Jesus aponta para uma coisa ativa. Vamos ler juntos aqui Mateus capítulo 7. Você vai perceber que Jesus, né, ele vai mostrar para nós qual é o princípio da ação, porque justiça é a ação correta, é fazer o que é certo. Mas Jesus vai falar uma coisa que, queridos, esse é um ponto da justiça prática. No dia a dia, como é que a justiça de Cristo se manifesta na vida de uma pessoa? Veja só. Olha só. Vamos abrir aqui Mateus, capítulo 7, lá no versículo 12. Você vai perceber uma coisa, que muitas vezes nós temos alguns jargões bíblicos, e quando a gente vai ver, não é bem assim que a Bíblia fala. Por quê? Algumas pessoas, né? Tem gente que você vai, por exemplo, alguém fez o mal para você. Aí você chega para a pessoa e fala assim: não, está escrito na Bíblia que você não deve fazer aquilo que você não quer que faça com você. Não é assim que normalmente a gente ouve? A gente ouve as pessoas falando assim: não, não faça olha, não faça aquilo que você não quer que as pessoas façam com você, porque está na Bíblia isso. Mas a Bíblia não diz assim, queridos. Na verdade, justiça ou a lei de Deus, os mandamentos de Deus, são ações. Observe o que Jesus fala em Mateus capítulo 7, verso 12. Perceba, ele vai dizer assim, ó: portanto, tudo quanto quereis, eu estou lendo na King James atualizada, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei-o vós também a elas. Olha só, queridos, eu li nessa versão aqui, né, na King James atualizada, agora eu vou ler na Almeida Revista Atualizada. Diz assim, ó: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Observe como Jesus define o que é a lei e os profetas: fazer. Então, primeira coisa, justiça, como quando o Salmo 119, 172 fala que justiça são ações corretas, ação é prática. Então, Jesus ele não diz assim, olha, fique no estado passivo. O que você não quer que o outro lhe faça, não faça você também, fique na tranquilidade. Jesus não fala isso. Jesus diz, olha, o que você quer que as pessoas façam para você, faça para elas. Ou seja, você não vai depender que a pessoa faça primeiro. Você faz. Percebe? Então, justiça é ação correta. Então, não é uma atitude passiva. A justiça, ela opera. Por isso que a Bíblia chama da fé, né, Gálatas 5:6, a fé que opera pelo amor. O amor é o motor. O amor de Deus é derramado pelo Espírito Santo no coração, de acordo com Romanos 5:5, e isso faz com que a pessoa seja impelida a fazer o que é correto. Percebeu, queridos? Por isso que Jesus aqui ele fala assim, ó, esta é a lei e os profetas, ou seja, faça. Entende, queridos? Então, a justiça move a ação. Justiça são ações corretas. Por isso que os mandamentos é faça, faça ou não faça, mas sempre numa atitude de colocar o ser humano para a ação. Entendeu, queridos? Que a justiça de Deus ela não coloca uma passividade, entende? Então, justiça são ações corretas, é você fazer. Então, isso aqui é muito importante. Mas lembrando que é Deus que opera em nós, né? O querer e o realizar. Aí ele diz: então justiça é a ação correta. Está bem claro. Devemos buscar a justiça de quem? A justiça de Deus. De quem são as ações corretas que devemos ter? De Cristo. Mas de quem são as ações corretas que estão em Cristo? De Deus. Cristo não fez nada de si mesmo. Ele diz: eu nada posso fazer de mim mesmo. Lembra que nós vimos ontem que quando Jesus estava no mar, o que foi que aconteceu com Jesus? Nós vimos que Jesus não estava pensando na posse da força onipotente. Qual foi a confiança de Jesus? Ele fala, ele confiava no poder de seu Pai. Então, em nenhum momento Jesus fazia as coisas por ele mesmo. Veja, queridos, que justiça é a ação correta, é fazer o tempo todo. Faça, 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 faça. Mas como é que a gente vai fazer? Né? Como é que nós vamos realmente fazer as obras de Deus? Só o próprio Deus pode fazer as obras dele mesmo. Então, por isso que a obra de Jesus aqui na Terra, ele sempre disse o quê? João 5, verso 30. Nós vamos ver agora uma série de versos
Jesus dizendo a mesma coisa. Veja na sua Bíblia aí, João 5,30. Já está escrito aí, mas você pode ver aí. Veja aí, João 5,30. Você pode ir anotando aí, ó. João 5,30. O que é que Jesus diz? Eu nada posso fazer de mim mesmo. Jesus disse isso. Mas nós vamos ver aqui João capítulo 14. Vamos ver aqui João capítulo 14. Abra aí rapidinho. Nós vamos ver alguns versos que Jesus fala isso. João capítulo 14. Vamos ver aqui. Eu vou abrir aqui na tradução aqui. João 14, verso 10. Quem puder abrir aí, vamos abrir juntos. Quando Filipe perguntou para Jesus e pediu para ver o Pai, olha o que Jesus disse, verso 10. Não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então, o que é justiça, queridos? Justiça é a ação correta, são obras. Mas olha o que Jesus disse. Eu faço um monte de coisa. Jesus fez um monte de coisas, mas Jesus diz, mas não sou eu que estou fazendo. Quem está fazendo as obras em mim é o Pai. Então, Deus estava em Cristo, 2 Coríntios 5,19. Então, o Pai habitou em Cristo e o Pai ia operando essas obras o dia todo, o tempo todo. Então, por isso que ele vai dizer aqui embaixo, de quem são as ações corretas que devemos ter? De Deus. Jesus vai dizer a mesma coisa. Volta agora para o capítulo 5 de João, quem está com a Bíblia aí na mão. Vamos ver aqui mais outro verso. João, capítulo 5. Vamos ver aqui agora outro verso para a gente ver Jesus falando a mesma coisa. João, capítulo 5. Olha o que Jesus diz, verso 43. João, capítulo 5, verso 43. Jesus diz assim, ó. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. O que significa vir em nome do Pai? Ou seja, quem estava ali, quem estava sendo representado, e a representação era em pessoa, era o próprio Pai. Por isso que quando Filipe perguntou, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Qual foi a resposta de Jesus? Há tanto tempo estou convosco, Filipe, e não me tendes conhecido? Então, quem estava ali em carne, verdadeiramente, quem estava habitando na carne de Jesus, era o Pai. Então, Jesus veio em nome do Pai, Jesus veio representando o Pai. Mas o Pai, a representação do Evangelho, querido, isso é muito importante. A representação do Evangelho não é teoria. Isso aqui é tão maravilhoso, porque veja que Jesus poderia dizer, quando o Filipe falou assim, Senhor, mostra-nos o Pai, Jesus poderia sentar e assim, bora fazer um estudo bíblico aqui que eu vou mostrar para você quem é o Pai. Jesus não poderia ter feito isso? Poderia. Mas a representação em nome do Pai, o que significa estar em nome do Pai? Significa ter o próprio Pai habitando em si. Por isso que o Espírito de Profecia fala, né? Prescott usa esse texto, que orar em nome de Cristo significa manifestar o mesmo Espírito de Cristo, ter o caráter de Cristo. Aí no final ela fala, ou seja, ter o próprio Cristo habitando em si. Então olha o que Jesus diz em João capítulo 5. Eu vim em nome de meu Pai, ou seja, o próprio Pai está falando com vocês. Ele que está fazendo as obras, ele que está fazendo, eu não estou fazendo nada, é tudo ele. E vocês não aceitam. Percebe? Então, Jesus está mostrando que o mistério na vida dele, o mistério do Evangelho, é que ele tinha uma comunhão tão íntima com o Pai, tão profunda, que o que Deus entendia que era justiça, Deus fazia na vida de Cristo. Jesus não ficava formulando para ele o que era justiça, formulando uma série de teorias para viver o que ele achava que era correto. Simplesmente ele se esvaziava a si mesmo e permitia que o Pai, que sabia o que era justiça, que compreendia a plenitude da justiça, fizesse a justiça em Jesus. Então nós vamos ver isso também, como que isso vai se tornar uma realidade em nossa vida, né? Vamos ver isso aqui. Por que isso é tão importante a gente saber disso? Talvez você pense assim, mas eu entender que o Pai habitava em Jesus e fazia isso, vai mudar o quê? Olha só o que é que vai mudar, queridos, que coisa fantástica. Joel capítulo 2. Se você tiver com sua Bíblia na mão, veja qual é a sua versão aí. Porque se você tiver a versão Almeida Revista e Corrigida na sua casa, seria muito bom você pegar ela, e lá no versículo 23, e você fazer uma, um detalhezinho ali, né? Escrever ali, riscar um pouquinho. Porque a Almeida Revista e Corrigida, no caso específico desse verso 23 aqui no Brasil, foi a melhor tradução que eles colocaram, né? Por quê? Veja só. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos deu a chuva temporã moderadamente, e fará descer sobre vós a chuva
a chuva temporã e a serôdia. Isso aqui é a tradução literal da King James. No texto, lemos, olha o que Jones vai dizer, ó. Ele vos deu a chuva temporã, é assim que a King James traduziu. Como está na margem, aí ele fala que na margem, essa palavra aí é traduzida como um ensinador de justiça. Veja lá na Almeida Revista Corrigida que você vai ver traduzido assim, ó. Ele vos deu a chuva temporã moderadamente. O que significa moderadamente? O que representou a chuva temporã no Pentecoste? Um ensinador de justiça. Então, queridos, olha só. Quando você olha para o Pentecoste, você vê os discípulos ali recebendo aquele poder gigantesco, né? Que eles curavam, eles ressuscitavam pessoas, eles tinham poder para tudo isso, né? Ressuscitar pessoas, curar leprosos, né? Eles tinham poder para um monte de coisa, expulsar demônios. Mas a Bíblia chama aquele poder lá do Pentecoste de uma chuva moderada ou um chuvisco. Agora pare para pensar. A Bíblia mostra que todo aquele poder que os discípulos receberam no Pentecoste foi um chuvisco, uma chuva moderada, uma garoa, uma coisa leve. Porque a chuva realmente torrencial do Espírito Santo vai cair na última geração. Se você já leu o livro Spalding Again Collection, no volume 1, ali vai dizer, queridos, que a chuva serôdia ela vai descer com 10 vezes mais poder do que a chuva temporã. 10 vezes mais poder. Então, tudo que você lê no livro de Atos vai acontecer 10 vezes mais. Percebe, queridos? Então, isso nos mostra que tem muito poder acumulado para a igreja. Muito poder acumulado. Tanto é que Ellen White fala que quando chega a hora que os crentes liberarem, né, o caminho, a chuva vai cair tão poderosa que Ellen White fala que é como se o reservatório estivesse ali há muito tempo já só esperando mesmo abrir, né? Tudo acumulado. Quando Deus abrir, que cair, queridos, vai ser um poder inigualável. Inigualável, vai ser muita glória. Por isso, querido, olha só a importância do que nós estamos estudando. Veja que ele só entrou nesse assunto agora da justiça depois que ele falou de Laodiceia, que ele mostrou nossa condição. Nós vimos detalhadamente todos aqueles pontos. Nós vimos, né, o que a gente estudou ontem, a importância do que a gente estudou ontem, no capítulo 10, para agora ele falar sobre a justiça e o que vai acontecer com aqueles que tiverem essa justiça. Porque se a glória vai descer com toda a força, com toda a plenitude, aí entra naquilo que nós já falamos uma vez, mas cabe muito bem a gente lembrar. Hebreus 12. Olha sua Bíblia aí rapidamente, em Hebreus capítulo 12. O que o nosso Deus é, queridos? Hebreus capítulo 12. Nós poderíamos só citar, né? Mas nós estamos lendo aqui capítulo e versículo para quem está anotando, para poder, né, compartilhar isso com as pessoas. Hebreus capítulo 12, versículo 29, diz assim, ó. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então, nosso Deus, ele é um fogo consumidor. Então, Deus, ele quer habitar na humanidade em toda a plenitude. Mas Deus não pode fazer isso, queridos, hoje conosco. Porque como ele é fogo consumidor, nós já vimos que se ele descer na plenitude sobre pessoas que ainda estão em pecado, o que vai acontecer? O próprio Deus vai consumir aquele pecado. Mas se o pecado está dentro da pessoa, ela vai ser consumida. Então, por isso que nós vimos que Deus, em misericórdia, não está respondendo a muitas orações de pessoas que estão pedindo a chuva serôdia, na plenitude. Senhor, derrama sobre mim a plenitude, Senhor, por favor, eu quero a chuva serôdia. Mas aí durante o dia eu estou assistindo série. Senhor, derrama a chuva serôdia sobre mim, Senhor. Mas durante o dia eu estou assistindo coisa que não deve, estou me envolvendo com coisa que não deve. Deus vai responder essa oração? Não. Ele não responde em misericórdia, porque se ele respondesse, dissesse, tá bom, meu filho, vou descer agora com toda a plenitude, o que aconteceria? Morte, né? Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então, para que as pessoas possam um dia, né, ter a habitação de Deus completa neles, ou seja, o próprio Deus na plenitude ali, como ele quer fazer, e é por isso que vai ter esse poder da chuva serôdia, Deus precisa mostrar para nós que só ele sabe o que é o verdadeiro padrão de justiça, só ele pode viver esse padrão. Então, Deus quer que a gente faça o quê? Então vamos continuar. Por isso que, na margem de Joel 2, Deus ele fala que para descer a chuva, tem que mandar antes o quê, queridos? Antes da chuva serôdia. E na própria temporã, precisava de alguém que ensinasse a justiça. Olha a importância do ensino da justiça. Não é à toa que no livro de Daniel, no capítulo 12, no último capítulo de Daniel, olha o que diz ali Daniel, capítulo 12. Daniel 12, para quem estiver anotando aí, ó, verso 3, diz assim, ó.
Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Então, Deus fala daqueles que a muitos vão ensinar a justiça, porque o ensino da justiça é o que traz a chuva serôdia. Entende, queridos? Então, isso é muito maravilhoso. Não existe chuva serôdia, olha só, não existe receber chuva serôdia sem o ensino da justiça. Há muitas pessoas hoje, queridos, que negligenciam a mensagem de 1888, negligenciam os mensageiros de 1888, como se dissesse assim, isso aí é irrelevante, não tem diferença nenhuma estudar ou não esses livros. Mas Deus enviou esses mensageiros em 1888 para trazer o ensino da justiça. E para você receber a chuva serôdia, você precisa primeiro conhecer a mensagem da justiça. Entende? Então, o Espírito de Profecia diz, olha, por isso que ela é tão enfática em dizer que eles tinham as credenciais do céu, em falar tanta coisa, para que as pessoas entendessem a importância de ler e estudar os livros dos mensageiros de 1888. Entende, queridos? Então, por isso que lá os discípulos foram enviados para ensinar a justiça àquele povo, para eles receberem ainda mais, né, a chuva do Espírito Santo. E agora Deus também precisa fazer a mesma coisa, enviar pessoas para nos trazer, por meio do Espírito Santo, o ensino da justiça. Nós compreendemos o que é a justiça de Deus, o qual o padrão da justiça de Deus, e é tudo isso que a gente vai estudar hoje, né, pela graça de Jesus. Então, veja só, ele vos deu o ensinador de justiça de acordo com a justiça. É assim que está o verso completo, né? Foi assim a chuva temporã? E lemos que ele fará descer como outrora a chuva temporânea serôdia. O que será a chuva serôdia? Um ensinador de justiça novamente. De acordo com o quê? Com a justiça. Por que a Bíblia tem que enfatizar que é o ensino da justiça de acordo com a justiça? Porque, veja, eu posso ensinar a justiça de Cristo com um padrão meu. Eu posso pegar o que eu acho que tem que ser vivido, o que eu acho, e ensinar como justiça. Mas a Bíblia fala que o que vai trazer a chuva serôdia é quando pessoas entenderem o que é a mensagem da justiça de verdade, de acordo com o que Deus entende que é justo, de acordo com o que Deus entende que é justiça, aí essas pessoas vão pegar essa mensagem da justiça, conforme Deus apresenta, e levar ao povo. E aí o que é que vai acontecer? A chuva vai começar a descer, a chuva serôdia começa a cair. Então, veja só, por isso que em Deuteronômio 32, olha o que Deus prometeu em Deuteronômio 32. Deus prometeu exatamente isso aqui. Vamos ler juntos aqui, ó. Deuteronômio, capítulo 32, versos 1 e 2. Vamos ler o verso 3 também. Olha só. Inclinai os ouvidos aos céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva, porque apregoarei o nome do Senhor, engrandecei ao nosso Deus. Então Deus faz a comparação no capítulo 32 da doutrina ser gotejada como a chuva. Percebem? Então Deus ele quer que a mensagem da justiça de Cristo, a sua doutrina, seja destilada do céu como chuva, que ela caia como chuva. Então veja que em Deuteronômio 32 ele linka a mensagem dele, a doutrina dele, com a chuva. Isso é muito importante, se você quiser anotar. O link entre chuva e gotejar a doutrina. Ou seja, espalhar a mensagem da sua doutrina. E que mensagem é essa que traz a justiça de Cristo, que traz a chuva serôdia? É a mensagem da justiça de Cristo, né? A mensagem que traz a chuva serôdia é essa. Deus quer que essa mensagem vá a todo o mundo como a chuva cai sobre a terra. Agora, perceba o seguinte, quando a gente começa a perceber isso, que Deus quer, ele faz uma comparação da chuva cair com a mensagem dele ser espalhada, veja só o que ele vai citar da irmã White, ó. Aqui embaixo, ó, ele cita a irmã White aqui, ó. Olha o que a irmã White diz. O tempo de prova está bem próximo, pois o alto clamor do terceiro anjo, olha o que ele diz, ela diz, já começou. Quando? Na revelação da justiça de Cristo. Este é o início. Perceba, amados, olha, 88, quando essa mensagem da justiça de Cristo começou a ser proclamada, Ellen White falou que era o início, isso é importante, ó, o início da luz do anjo, cuja glória encherá toda a terra. 88, Minneapolis, foi o início. Só que, olha o que ela fala, todavia, a obra será abreviada em justiça. Isso é uma das coisas que mais me deixa feliz quando a gente leva essa mensagem. Por quê, queridos? Para você pregar, né, levar essa mensagem hoje, Satanás levantou tantas barreiras, ele levantou tantas barreiras, né,
Porque ele sabe, nós vamos ver um texto aqui da irmã White, né? Que ela mostrando que ele não quer que as pessoas saibam dessa mensagem. Por quê? Porque ele sabe que essa é a mensagem que traz a chuva serôdia. E a chuva serôdia caindo, acabou para Satanás, né? Ou ele não vai ter mais poder para segurar a obra que Deus tem para fazer. Ele vai te falar que vai ser como fogo na palha, a coisa vai correr muito rápido. Então o que é que ele faz? Ele levanta todo tipo de obstrução possível, todo tipo de empecilho possível. Então você vê que hoje, quando você fala da mensagem de 88, né, de Jones e Vago, né, a justiça de Cristo, as pessoas já barram já naquele problema. Jones e Wagner se apostataram. E aí, as pessoas aí param nesse ponto e não avançam para estudar a mensagem, porque Satanás ele coloca esse ponto como uma coisa para dizer assim, não se preocupa com essa mensagem não estuda isso não. Esses homens apostataram, não vai valer nada. Percebe, queridos? Então, Satanás ele levanta diversos tipos de situações para que você não entenda o que é a justiça de Deus. Porque Ellen White fala, de fato, né? Ela teve uma visão, ela diz, é bem possível que eles venham a cair, né? Porém, em nada altera a mensagem que foi pregada nesses últimos anos. Então, nós estamos estudando a mensagem. E até hoje, você vê, já se passaram 130 e poucos anos. E continua ainda, né, os mesmos empecilhos. Porém, Ellen White viu que a obra vai ter que ser abreviada. Deus vai abreviar essa obra em justiça. Sabe o que isso significa, queridos? O poder de Deus vai ser derramado de uma forma tão grandiosa sobre aqueles que estão conhecendo essa mensagem. A justiça de Cristo e viver nessa justiça. Cristo habitando neles. Deus vai dar tanto poder para essas pessoas. Deus seja louvado. Não elas, mas Cristo nelas. Vai ser tanto poder que o que elas alcançariam em meses, em dias elas vão alcançar de pessoas. Ellen White chega a dizer que milhares vão se converter em apenas um dia. Então, aquelas pessoas que estão saindo do povo de Deus, deixando a mensagem do terceiro anjo, o lugar delas vai ser suprido por milhares que vão ouvir a mensagem. Percebe? Então, isso, queridos, é muito maravilhoso. Então isso mostra que Deus vai abreviar a obra em justiça, porque Deus sabia que haveria essa tardança gigantesca. Agora olha só, ele pergunta, que obra será abreviada em justiça? A obra de Deus. A mensagem da justiça de Cristo deve soar de uma extremidade do mundo à outra. Esta é a glória de Deus que, olha só, que encerra a obra do terceiro anjo. Então, queridos, tem muitos adventistas que hoje falam assim, vamos pregar as 3 mensagens angélicas, mas eles não querem nem saber da mensagem de 88. Qual é a obra, queridos, que está escrito aí pelo testemunho de Jesus? O que o Espírito de profecia disse que vai encerrar a obra, que vai trazer a glória para esse mundo? Ela diz, a mensagem da justiça de Cristo. Esta é a glória de Deus que encerra a obra do terceiro anjo. Isso significa que se todos que conheceram um dia a mensagem de 88 se calassem, Jesus não ia voltar tão cedo, queridos, se ele não levantasse pedras para falar. Porque o que termina a obra da igreja nesse mundo é que mensagem, queridos? A mensagem da justiça de Cristo. Essa é a mensagem, queridos. Essa é a mensagem que traz o Chivo Cerúdio. Então ele diz, ó, que mensagem da justiça de Cristo é essa? Conforme já lemos nas outras citações. Este é o início da luz do anjo cuja glória encherá toda a terra. Comparem agora. Esta é a glória de Deus que encerra a obra do terceiro anjo. Então, quando chegarmos a esse tempo, a que tempo teremos chegado? O do alto clamor da mensagem. Aí ele diz, nós já alcançamos o tempo em que Deus concluirá a mensagem. Esta é a glória que põe fim à obra da mensagem. Ou seja, nós já chegamos, queridos. Quando Deus enviou aquela mensagem de forma tão clara em Minneapolis, acabou, chegou a hora. Todos que estudarem a mensagem de 88, todos que estudarem a mensagem da justiça de Cristo e entenderem e viverem, eles estão apressando a obra da chuva serôdia nessa terra, queridos. Olha o que Ellen White fala em Obreiros Evangélicos, página 161. Ela diz assim, ó, o pensamento de que a justiça de Cristo nos é imputada, não por algum mérito de nossa parte, mas como um dom gratuito de Deus, é um precioso pensamento. O inimigo de Deus e do homem não quer que esta verdade seja claramente apresentada, pois sabe que se o povo a aceitar plenamente, está despedaçado o seu poder. Então, Satanás, ele sabe que a justiça imputada de Cristo sobre alguém, queridos, faz com que ele perca o poder completo. Sabe o que é mais impressionante em relação a isso? É que hoje nós podemos olhar para isso e pensar assim, justiça imputada e comunicada. A justiça imputada, Jesus perdoa nossos pecados, justiça comunicada, ele nos dá poder para vencer os pecados. Mas a gente vai resumir dessa forma? Queridos, justiça imputada é algo tão maravilhoso, é um pensamento tão solene,
né, de que o Senhor Jesus Cristo, lembra que nós falamos lá no ouro purificado, no ouro que foi provado pelo fogo, nós falamos ontem? Jesus viveu nessa terra, foi provado todas as minhas provações possíveis, todas as minhas tentações possíveis, ele venceu todas, todas, tomando a minha pessoa, né? Ele se identificou comigo de tal forma que ele estava sendo tentado sendo eu. Então, quando ele fez isso, e hoje eu aceito ele, ele diz: esteja em mim e eu em você. É uma dupla coisa. Você em mim e eu em você. Quando eu recebo ele dessa forma, todas as provações que ele passou, todo o acúmulo que ele já venceu Satanás, ele desce com todas essas vitórias para habitar em mim. Então, quando a tentação vem bater em mim, ela já encontra a vitória antes que ela apareça. Então, a justiça ela é imputada trazendo toda essa soma de vitórias que está em mim, que está em Cristo, trazendo para mim. Porque é um assunto tão grandioso, né? Tá tão explícito na palavra de Deus ali, né? Tão espalhado pela palavra, que Satanás, o que é que ele não quer? Ele não quer que a gente consiga enxergar da forma como Deus está trazendo para nós através da mensagem de Minneapolis. Por quê? Quando a justiça é imputada a você, queridos, não é só para perdoar seus pecados passados. Se você já leu o livro Vitória em Cristo, você vai ver que Prescott teve uma experiência, e isso aqui é muito importante a gente falar. Prescott, lá no capítulo 5, 6, mais ou menos, ele fala assim, ó, que ele tentava vencer o tempo todo, ele tentava, e nunca conseguia, né? Aí ele falava assim, gente, mas por que eu não tô conseguindo vencer? Se eu já sei que Cristo, né? Cristo veio, ele me perdoou, ele me dá poder, mas por que eu não consigo vencer o pecado? Aí foi quando ele começou a entender o que era realmente o que nós poderíamos chamar de justiça imputada, porque Prescott entendeu que justiça imputada, ou justificação, né, como a gente chama, não é Deus pegar você, e esse, é isso que a gente tem até hoje muitas vezes na nossa mente, que a gente pensa que justificação ou justiça imputada é, você vai até Cristo, Cristo lhe declara perdoado, e aí depois, na justiça comunicada, ele faz justo. Não, queridos. Justiça imputada, queridos. Quando Jesus imputa, vamos abrir Romanos 5 para você ver aqui uma coisa. Abra sua Bíblia aí rapidinho em Romanos capítulo 5. O que Ellen White falou que Satanás não quer que você saiba? Porque veja que no final ela fala que se o povo, olha só, olha o finalzinho do texto aí. Se o povo aceitar plenamente. Então a vontade de Deus é que o povo de Deus entenda de fato essa mensagem da justiça imputada plenamente. Mas Satanás não quer que você entenda isso plenamente. Por quê? Porque se você entender o que é justiça imputada de forma plena, o que é que acontece com Satanás, com o poder de Satanás na sua vida? Acaba. Acaba? Então quer dizer que se você explicar isso para um viciado, o vício vai embora? Vai, queridos. A mensagem tem poder para isso. A mensagem tem poder para transformar. A mensagem tem poder, queridos. Então, mas vamos ver isso aqui em Romanos capítulo 5. Abra sua Bíblia aí rapidinho, por favor. Em Romanos capítulo 5, que nós vamos ver alguns detalhes sobre isso aqui, ó. Verso 17. Romanos 5:17. Diz assim, ó: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Isso aqui, queridos, é um dos versos mais arrebatadores da Bíblia. Isso aqui é um dos versos mais felizes da Bíblia. Por quê? Veja só. Olha, vamos atentar para o verso 17 detalhadamente. Olhe para a sua Bíblia aí. Foque na sua Bíblia, pode detalhar aí. Eu estou lendo na versão ACF, mas você pode usar King James. Veja só aí o que está na sua Bíblia. Se pela ofensa de um só, quem foi a ofensa de um? Adão. Se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, queridos, vamos entender isso aqui. Pela ofensa de um, ou seja, Adão, a morte passou a reinar. O que é a morte reinar? Como assim a morte reinava? Veja, o aguilhão da morte é o quê? É o pecado. Então, para a morte reinar, ela precisa que o pecado esteja presente. Precisa ou não precisa? Precisa, porque ela é o salário do pecado. Então, se a morte está reinando, ou seja, se ela está sentada no trono e ela está lá como senhora, né, assim como Babilônia diz, eu estou aqui, não vou sair daqui. Se a morte está reinando, significa o quê? Está tendo o quê? Abundância de pecado. Então, o que ele está dizendo? Se pela ofensa de Adão a morte reinou por causa dele, ou seja, a terra se inundou de pecado, desobediência, transgressão, afastamento de Deus, se por causa da ofensa de um só aconteceu o que aconteceu em relação ao pecado, a morte passou a reinar, só vê miséria no mundo por causa de uma ofensa, olha o que ele continua dizendo, muito mais, queridos,
Muito mais. Quando você olha hoje para o mundo, você chegar em qualquer jornal hoje, qualquer notícia, qual a primeira coisa que você vê? Morte, miséria, tudo isso. Mas isso é o quê? Abundância de reinado da morte. A gente vê até hoje, queridos. Você vai no seu notebook, você vai no seu celular, você abre a notícia, o que que você está vendo? O reinado da morte. E você sabe que a morte está reinando por causa da ofensa de um. Agora, olha a comparação que ele vai dizer. Se você, até hoje, você consegue ver no jornal, quando você abre, né, as notícias, você abre até o WhatsApp, você só vê coisa ruim o tempo todo. O que é isso? O reinado da morte. Aí ele diz: ah, você está vendo que a morte está reinando? Pois agora você vai ver algo extremamente surreal, muito maior. Aí ele vai dizer assim, ó, muito mais, muito mais os que recebem a abundância da graça. Primeiro, abundância da graça. E segundo, e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. O que isso aqui ele está querendo dizer, queridos? Isso aqui é algo muito surreal. Perceba, a morte reinou. Isso é um fato? Isso é um fato. Você vê nos jornais, você vê no seu dia a dia, você vê tudo isso até hoje. Pronto. A morte está reinando. Só que se você receber a abundância da graça e o dom da justiça, o dom é um presente, é algo que é dado de graça. Se você recebe o dom da justiça, você que recebeu, você que aceitou a justiça de Cristo, que é imputada, o que é que vai acontecer com você em vida, não é depois da morte. Olha que coisa, olha que fantástico isso. É em vida. Não é quando Jesus voltar, não é lá na frente, não é quando você morrer. Em vida, você recebeu a justiça. O que é que vai acontecer com você hoje? Você vai reinar em vida por um só, Jesus Cristo. Antes, quem reinava em você era a morte. A morte também reinava em mim. A morte reinava em você. Como assim a morte reinava em mim? Efésios 2, você estava morto em ofensas e pecados. Você estava debaixo do reinado da morte. Mas por que você estava debaixo do reinado da morte? Porque você vivia pecando o tempo todo, abundância de pecado. Só que Jesus tira a morte do trono e bota você para sentar com ele. Em vida. Ora, se ele tirou a morte e está botando você para sentar no trono, ele está dizendo o que com você? Aquele pecado que ele colocava debaixo da morte, debaixo do reino dela, eu tiro todo da sua vida, tiro tudo, todos os pecados. Tá limpo, quero ficar limpo, e você tá limpo. E se você continuar crendo nessa justiça que você recebe imputada, ela não é somente para perdoar seus pecados passados. É isso que Prescott fala no livro dele lá, ó. Ele fala assim, ó, mas eu descobri que não é só para equilibrar uma conta problemática que eu tenho no céu, mas é algo que afeta o meu íntimo. Justiça imputada não é só para perdoar você e dizer assim, ó, meu filho, tá bom, você tá perdoado, mas amanhã provavelmente você vai pecar de novo, eu vou ter que perdoar de novo. Justiça imputada não é isso. Não é capa para encobrir pecado. Justiça imputada é você recebe o reino de vida em Cristo Jesus e você reina no lugar onde o pecado estava reinando, queridos, junto com Jesus Cristo. Essa é a promessa, queridos. São promessas tão maravilhosas, mas a gente não consegue muitas vezes enxergar o peso de glória excelente que tem na promessa, porque antes a gente não entendia, né? De acordo com a mensagem, de acordo com a justiça de Deus. Então, olha o que Deus está dizendo. Você estava em vícios? Você estava cativo desse pecado? Você estava debaixo da lei? Condenado para cima e para baixo? Se você receber a justiça de Cristo pela fé e acreditar de fato que quando ele fala assim, ó, quero ficar limpo, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles tornarão mais alvos do que a neve. Quando você acredita de fato na promessa como Abraão fez, você passa a reinar em vida. Por isso que Apocalipse 1, verso 5, vamos ler aqui Apocalipse capítulo 1, verso 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Aí ele diz, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e vai nos fazer reis. Está escrito isso aí na sua Bíblia, no verso 6? Não. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Então, veja que João não diz assim, ó, ele um dia vai nos tornar reis. Não. Jesus já fez isso. Porque você hoje, todos que estão em Cristo Jesus, que creem na promessa, que têm comunhão com o Salvador, que entregaram os seus pecados e receberam Cristo em sua vida, eles reinam nesta terra. Eles estão reinando. O pecado não terá domínio sobre vocês. Pelo contrário, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Essa é a promessa, queridos. Essa é a promessa. Então,
Deus está dizendo isso, por isso que Satanás não quer que você saiba disso. O que que Satanás quer que você saiba? Ah, você vai pecar até Jesus voltar? Não, fique tranquilo, você está pecando, né? Não, você nunca vai pecar como Davi. Davi adulterou, Davi matou. Você não vai fazer isso. É isso que Satanás quer que você pense. Satanás quer que você pense que não é tão. Não chega a ser tudo isso. Você não é tão miserável assim. Não, queridos, nós somos tudo isso que a Bíblia fala. Miseráveis, pobres, cegos e nus, mas que é a essas pessoas que é endereçado esse ouro provado no fogo. Essas vestes. Então, essas vestes que Jesus dá, é isso aí, queridos. Vestir a vestimenta de Jesus é receber justamente toda a vitória que Jesus acumulou durante 30 anos, 33 anos mais ou menos. Jesus chega e fala assim, ó, tá aqui. E veja que é por isso que Ellen White fala que quem estava em Minneapolis ouviu assim, ó, a mensagem que dizia: "Vinde, porque tudo já está preparado". Um caráter, você precisa de passar por um tempo de angústia como nunca houve, você precisa de um caráter pronto, Jesus te dá. Jesus opera esse caráter, Jesus já viveu esse caráter, ele já tem esse caráter e ele dá esse caráter de graça. Percebe? Mas muitos de nós estamos nos remoendo no passado. Ah, porque lá atrás aconteceu isso e isso, eu fazia isso e isso. E Jesus ali, ó, eis que faço novas todas as coisas. E Jesus, queridos, esse eis que faço novas todas as coisas pode ser de ontem para hoje. Eis que faço novo tudo. Entende? Então Jesus pode fazer tudo novo. E ele tem a veste já prontinha. Deus já teceu essa veste. Tá aqui, ó, meu filho. Tá aqui de graça. Percebe? Agora, nós vimos ontem, por mais que ele esteja dando de graça, por mais que ele esteja dando para cada um de nós vimos ontem que como é que ele muitas vezes entrelaça essa veste em nossa vida? Provações. Provações. Então por quê? Porque muitas vezes a palavra vem, o ensinamento vem, mas a gente não, às vezes não se apega, né? Não liga muito. Aí o que é que Deus fala? Ellen White fala que aí Deus tem que recorrer a um único meio. Qual é o meio? Prova. Deus tem que botar você na peleja. Deus tem que botar você na prova, para que na prova aí, cada vez mais você esteja se apegando mais e mais à justiça de Cristo. Entende? Então, muitas vezes a tribulação vem por causa disso, queridos. Então, vamos continuar aqui. Então, nós vimos que Satanás, ele não quer que a gente entenda essas coisas. Porque ele sabe que à medida que você vai entendendo a justiça, à medida que você vai compreendendo cada vez mais a mensagem da justiça de Cristo, Satanás vai perdendo poder em sua vida. Então, por exemplo, às vezes você quer fazer as coisas na força do braço, por exemplo, você aprendeu a reforma de saúde. Aí você tá ali, né, sabe já que tem um monte de alimento que não deve comer, mas você continua comendo. Aí você fica ali se frustrando, chorando, se degladiando, porque você está lutando contra tal artigo de alimento já há 1 ano, 2, 3, 4. Será que a sua luta é realmente contra um chocolate? Será que a sua luta realmente é contra um pedaço de queijo? Não. Você vai largar isso. Mas qual é a maneira correta? É ficar olhando para ele, ai, não posso comer. Não. O que você precisa é ir a Cristo e você precisa receber de Cristo a justiça imputada de Cristo. Dizer, Senhor, e essa justiça, queridos, é diariamente. Você vai até Cristo, uma comunhão. Ellen White fala que Jesus passava horas com o Pai. Nós não temos falado sobre isso nas lives? Jesus passava horas recebendo do Pai, de forma que ele estava tão entrelaçado no Pai, que o Pai falava por meio dele, o Pai habitava nele e era a vida do Pai nele. Assim deve ser conosco também. Então, quando você se defrontar com chocolate, quando se defrontar com queijo, com leite, com ovo, com café, seja lá o que for, você já está com a justiça entrelaçada em seu coração. A vida de Cristo está habitando em você. Então, aquilo que antes era desesperador, fazer você suar, aquilo batia no seu coração. Não vai ser mais assim, queridos. Não vai ser mais assim. As tentações continuarão? Continuarão. Mas agora você reina em vida com Jesus Cristo. Você não é mais escravo do pecado. Você agora é escravo da justiça. E você reina sobre o pecado nesta vida, queridos. Isso é o evangelho eterno. Isso é o verdadeiro evangelho. Reinar sobre o pecado aqui nesta vida, queridos. Isso é o evangelho eterno. Essa é a mensagem de 88. E Deus pode fazer isso rápido. Percebe? Então, é isso que Jesus quer que a gente entenda. Agora veja só, olha só, olha o que ele diz, ó. Qual é a primeira expressão que acabamos de ler? Ele abreviará a obra em justiça. Assim, quando a mensagem da justiça de Deus, a justiça de Deus, que é mediante a fé de Jesus Cristo, as ações corretas de Deus, quando esta for recebida e for levada avante sem impedimento, quando for apropriada por seu povo, qual será o significado disso com relação à obra de Deus na terra?
em apenas pouco tempo, a obra será concluída. Vocês lembram, queridos, quando nós falamos no capítulo 4 sobre a reforma de saúde, vocês lembram os artigos que nós falamos ali, né? O Espírito vai ser falando de nós termos, né, nutrientes no nosso corpo, nós estamos preparados. Mas, queridos, a primeira obra que nós precisamos é ter um preparo espiritual, um preparo, uma reforma de coração. Porque assim que Jesus fizer isso, olha o que ela diz, em apenas pouco tempo a obra vai ser concluída. Isso no mundo e em mim. Em mim. Talvez aquela luta que eu estou tendo contra um pecado de 6, 7, 10 anos, Jesus pode fazer isso, assim, ó, em poucos dias. Em poucos dias. Por quê? Porque antes eu estava focado em vencer o problema. O meu problema era, ai, eu vou comprar isso aqui, eu não vou comprar isso aqui. Aí eu trago para casa e fico pleiteando com aquilo ali, mas aí acabo comendo. Aí meu problema era aquilo que eu ficava assistindo. Ai, mas eu gosto tanto dessa série. Não, eu vou pagar aqui eu vou assinar fazer essa assinatura aqui, mas só esse mês. Aí chega no mês seguinte, eu vou fazer só mais um pouquinho. Antes meu problema residia nisso aí. Agora eu já entendi que a justiça imputada, ela envolve o quê, queridos? Olhe para a vida de Jesus. Como é que Jesus podia dizer que o Pai habitava nele? E o Pai falava por meio dele. Porque o Espírito de Profecia fala que era uma vida de intensa comunhão. Era uma vida de entrega. Era uma vida de noites em oração, embora estivesse fatigado do trabalho. Por quê? Porque Jesus sabia que era a ligação interna com o Pai, completa. Isso fazia com que a justiça do Pai se apresentasse por meio de Jesus. E assim também vai ser comigo e com você. Quando o nosso foco estiver na pessoa de Jesus, diariamente conhecendo Ele mais, entendendo cada vez mais a sua justiça, ele diz, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas vão ser acrescentadas. Uma reforma de saúde vai ser acrescentada. Uma reforma do vestuário vai ser acrescentada. Por quê? Porque antes você ia fazer por ter que fazer para não ir para o lago de fogo. Agora você faz porque já não é mais você, porque você entendeu que a sua parte é se esvaziar. E você só consegue se esvaziar se o próprio Deus operar isso em você. Mas você tomou a sua decisão. Lembra que nós falamos algumas lives atrás? O poder da decisão. Você decidiu, Senhor, eu não quero mais viver assim. E então o Senhor está me mostrando o caminho. Eu não sei quantos vão lembrar, quando nós lemos lá João capítulo 5, Jesus falando assim, ó, o filho nada pode fazer se primeiro não vir o pai fazer. Então, primeiro o filho via o pai fazendo. Como é que Jesus via o pai fazendo? Pela palavra. Jesus lia o Antigo Testamento, entendia como é que Deus atuava e ele conhecia o caráter de Deus. Depois, o que é que Jesus fazia? A fé de Jesus. Jesus tomava posse das promessas. E aí ele primeiro via o Pai fazendo, e ao tomar posse da promessa, o Pai fazia por meio dele. Assim é conosco também. Primeiro você lê a Bíblia, por isso que a Ellen White fala que devemos copiar o modelo. Quando ela fala copiar o modelo, agora entendendo isso aqui, queridos, não é que você vai ficar olhando para a Bíblia e dizer assim, Jesus, como é que Jesus dava 2 passos para a direita, 2 passos para a esquerda, então eu vou fazer a mesma coisa. Você está vendo como ele fazia, e ao crer que tudo que você está lendo, por ser a palavra de Deus, é algo criativo que vai operar em você, você vai tomar a decisão de viver de acordo com aquilo, e pela comunhão que você tem com o Pai, o Senhor Jesus vai habitar em você, e ele vai operar tudo que você vê na Bíblia, aquele poder vai sair do texto e vai entrar no seu coração. E aí o que você vê escrito na Bíblia, vai ser escrito em você, no seu coração. Por isso que a Bíblia chama nós cristãos de pedras vivas. Por quê? Porque as pedras do Antigo Testamento, que era ministério de morte, tinha a lei de Deus. A lei de Deus estava lá escrita, mas era pedra morta. Mas nós somos chamados de pedras vivas, ou seja, a lei está lá dentro, está escrito, mas agora é algo vivo, é algo vivo. A mesma coisa com a Bíblia. A Bíblia está escrita, são letras, mas quando ela sai do texto, da página, e entra no meu coração, se torna a palavra de Deus em carne. O verbo se faz carne, percebe? Então, o verbo se fez carne em Jesus, há 2.000 anos atrás, e o verbo vai se fazer carne hoje, em minha vida, e na sua vida também. E assim, a obra vai ser concluída rápido. Eu não sei quantos já leram um livro chamado Milagre de Jesus, do outro mensageiro de 88, o Egon, né? Lá ele fala o porquê que Deus não pode atuar tão rápido assim como ele queria, né, nos dias de hoje. Porque, certamente, se ele fizesse o que ele fez no Pentecoste, sem a gente entender a mensagem da justiça, nós nos perderíamos. Muitas pessoas poderiam se salvar, mas a gente se perderia. Por quê? Imagine hoje, ele explica isso no livro, né? Se Deus hoje pegasse, imagine todo aquele poder que ele deu para Paulo, ou para Pedro, né? A sombra curar, ressuscitar mortos, por exemplo, tirar os demônios, fazer várias coisas. Se você hoje tem um coração orgulhoso, às vezes você tá fazendo uma pregação, tá fazendo uma coisa, uma pessoa vai se consultar com você, você já se incha de orgulho. Imagine se Deus pegar
o que os discípulos fizeram e lhe der a possibilidade de você fazer 10 vezes mais. Filipe foi trasladado de um lugar para o outro, assim, ó, rapidinho. Imagine se Deus pegasse você hoje. Meu filho, olha, você precisa pregar na Espanha hoje, na Itália e na França. Vamos lá, rapidão. Aí Deus pega você e faz assim, ó, vai para Espanha, prega. Vai para França, prega. Vai para Europa ali, outro lugar, prega. Inglaterra. Aí você volta pro Brasil. Se você tiver orgulho no seu coração, a primeira coisa que você vai querer fazer é se orgulhar daquilo. Você vai dizer, gente, não é possível. Rapaz, o que eu tô fazendo? E aí o que aconteceria? Deus ia perder sua alma. Entende, queridos? Por quê? Porque você ia se perder, você ia se inflar de orgulho, você ia se encher de prepotência, você ia se achar muito mais do que realmente é, e aí Deus ia perder você. Então, por isso que, observe, Deus não fez essas coisas antes dos discípulos, né, receberem o Pentecoste. Você não vê. Ele fez algumas coisas, mas ele não fez aquela plenitude que ele fez no Pentecoste, porque ele sabia que se fosse antes do Espírito Santo descer, eles jamais iriam dar a glória a Deus, porque eles estavam cheios de si, eles brigavam por posições, entende? Mas veja que Filipe foi trasladado de um ponto para o outro e ele pregou normal, ele foi lá, pregou, fez a obra, voltou, você não vê mais, né? Você não vê ele falando, ó, discípulos, ó, agora vocês têm que me respeitar, viu? Porque eu fui trasladado, nenhum de vocês foi. Pedro andou sobre as águas, mas o que é andar sobre as águas? Você preferia andar sobre as águas ou ser trasladado de um lado do outro do mar? Havia isso entre eles? Não havia. Então Deus não pode fazer isso, queridos, porque se hoje, para a gente fazer um evangelismo, a gente está brigando, como é que Deus vai derramar chuva serôdia sobre esse povo? Não tem como, queridos. Né? Se a gente não consegue ter harmonia em um evangelismo, a gente não consegue ter uma harmonia com pessoas que estão próximas, como é que Deus vai derramar chuva serôdia? Entende? Então, por isso que Deus ele está segurando a chuva serôdia em misericórdia. Todavia, ele disse, a obra vai ser abreviada em justiça. O que isso significa? Ellen White fala, queridos, que se nós formos desleais a essa mensagem e deixarmos a nossa bandeira cair, ela fala que Deus suscitará outros que serão fiéis e leais. Então, se eu e você ficarmos tardando, Deus vai ter que abreviar a obra. Ele queria até usar você, digamos assim. Mas você está tardando tanto em se entregar a Jesus, que ele vai precisar suscitar outros. E a obra vai acabar. Entende? Então, que isso não seja assim com a nossa vida, né? Que isso não seja assim, que Deus realmente encontre em nós pessoas bem dispostas diariamente a seguir Jesus, né? A seguir a senda do Calvário. Então veja que a obra vai acabar rápido, queridos. Deus seja louvado por isso. Isso nos acalenta o coração. Porque se você olhar para a perspectiva humana hoje, nós estamos quase como Abraão. Porque Abraão, Deus falou para Abraão, Abraão, olha, tá vendo as estrelas do céu? Assim vai ser sua descendência. Abraão olhou e falou assim, ué, mas eu não tenho nem filho. A mesma coisa Deus olha para nós hoje, adventistas hoje, em 2025, e fala assim, olha, minha obra vai ser abreviada de justiça. A mensagem vai soar no mundo todo. A gente pode olhar e falar assim, gente, 8 bilhões de pessoas, 20 milhões de adventistas. Aí quando você conta aqueles que conhecem a mensagem de 88, né, a mensagem da justiça de Cristo, muito menos, a perspectiva é desanimadora, humanamente falando. Mas Deus fala, eu vou acabar a obra rápido. Então Deus seja louvado por isso, né? Que tem um texto em Testemunhos para a Igreja que ela fala assim, ó, Deus tomará a obra em suas próprias mãos. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus que não vai depender de mãos humanas, não vai depender de ombros que muitas vezes não se consagram para levar a arca. O próprio Deus vai tomar a obra na mão dele. Por isso que vai acabar rápido. Por isso que ela fala que ele operará de uma forma que vai surpreender muita gente. Glória a Deus por isso, queridos. Deus seja louvado por isso. Bem, a chuva serôdia é o alto clamor da mensagem do terceiro anjo. Ela representa o início da mensagem de glória que ilumina a terra. Mas a chuva serôdia é o ensinador de justiça. Quando foi que essa mensagem da justiça de Deus, propriamente dita, chegou até nós como um povo? Em Minneapolis. Então, essa mensagem da justiça de Cristo corresponde ao alto clamor. Trata-se da chuva serôdia. Já temos orado pela chuva serôdia nessa assembleia, não temos? Tem vocês orado também? O que vocês estavam buscando quando a oração de vocês foi respondida? Vocês estão prontos para receber a chuva serôdia? Estamos orando aqui pela chuva serôdia. Vamos relacionar agora um pensamento com outro. Os testemunhos nos dizem o que ela significa, e Joel faz o mesmo. Quero apenas lhes fazer essa pergunta. Vocês estão prontos para receber a chuva serôdia? Em outras palavras, vocês estão prontos para receber a mensagem da justiça de Deus de acordo com a justiça? Uau! Receber a mensagem da justiça de Cristo, atender ao convite da testemunha fiel e verdadeira, viver a justiça de Cristo equivale a receber
a chuva serôdia. É isso que Deus está, através dos mensageiros, trazendo para nós. Ao você estudar a mensagem da justiça de Cristo, querido, você está ali recebendo a chuva serôdia. Vocês conseguem perceber que coisa maravilhosa isso? Por isso que Ellen White fala que chegaria o momento em que você teria pessoas próximas umas das outras, uma estaria recebendo a chuva serôdia e a outra não, mas a que não está recebendo não tá reparando. Então, por que isso? Por que eu posso estar do lado de uma pessoa, ela recebendo a chuva serôdia ali poderosamente, e eu do lado dela não estou recebendo nada? Por quê? Porque a chuva serôdia vem através da mensagem da justiça. Lembra lá de Deuteronômio 32? Goteje minha doutrina. Goteje a minha doutrina. É isso que Deus está fazendo até hoje. Se você está se consagrando, estudando a mensagem da justiça de Cristo, sendo transformado por essa mensagem, almejando cada vez mais Jesus, olha só o que Oséias vai dizer. E isso aqui, você pode ter lido, talvez você pode não ter reparado, mas Oséias vai dizer para você a experiência da chuva serôdia na prática. Olha só, Oséias capítulo 6, verso 3. Veja que fantástico, queridos, esse verso 3 de Oséias. Oséias capítulo 6. Oséias 6, verso 3. Olha só. Eu vou ler aqui. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, é certa, e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Quem é que vem como a chuva? Olha o que a Bíblia fala. Ele, o Senhor Jesus, virá a nós como a chuva serôdia. Então agora perceba que nesse versículo 3, no início, ele fala assim, ó, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ou seja, todo dia, o tempo todo, conhecer Cristo cada vez mais, para conhecê-lo, né? E aí ele diz, ó, a sua saída como a alva é certa. Então tem dois detalhes aqui em relação à alva. Primeiro, ele está dizendo que é tão certo como a alva. Ou seja, assim como você nunca fica preocupado em dormir e saber se o sol vai se levantar amanhã, ele fala, não se preocupe se a chuva serôdia vai cair ou não. Essa não é a sua preocupação, queridos. Sua preocupação não deve ser se, ai, será que a chuva serôdia vai cair? Não. Qual é a sua preocupação? Conheça o Senhor. Prossiga em conhecer, porque como é certo que o sol vai sair amanhã, é certo que ele vai vir sobre você como uma chuva serôdia. Essa é a promessa, queridos. Percebe? E a segunda coisa em relação à alva. O que é que vai acontecendo com a alva? Ela vai crescendo cada vez mais, levantando, 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 até que chega no meio-dia, que é o ápice. Então, a Bíblia está dizendo para nós que assim vai ser conosco em relação a Cristo. Quanto mais você buscar, ele vai começar a se revelar a você, ó, como a alva. Vai crescendo, você vai recebendo cada vez mais luz, cada vez mais luz. Quanto mais você vai recebendo, você vai crescendo, 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 até que a glória de Jesus é refletida completamente em você. E isso é a chuva serôdia. Entende, queridos? Então, é isso que Jesus está fazendo, através da mensagem da justiça de Cristo. Ele está fazendo isso já. E se você está estudando essa mensagem, nós estamos estudando essa mensagem, isso vai acontecer conosco também. Entende, meus amados? Então, olha só, veja que está tudo na Bíblia, né? Agora ele diz, ó, Joel diz, segundo a margem, que a chuva serôdia é um ensinador de justiça, o qual nos traz o ensino da justiça de acordo com a justiça. E de quem é esse conceito de justiça? De Deus. Ele é meu? A congregação? Não. Sim, meu conceito de justiça é o suficiente. A congregação? Não. Por quê? Se eu recebo a justiça de Cristo segundo o meu conceito, isso não é suficiente? Isso não significa receber a chuva serôdia? Isso não significa receber a justiça de Cristo? Não, Senhor. Essa é a sua própria justiça. Mas isso é o que tem acontecido com um bom número de pessoas que ouviram a mensagem da justiça de Cristo. Eles receberam a mensagem da justiça de Cristo de acordo com a sua própria ideia deles sobre o que significa a justiça dele. Esses não têm de forma alguma a justiça de Cristo. Queridos, nós vamos olhar aqui, eu peço que vocês vejam na Bíblia de vocês, porque é importante você ver algo prático na Bíblia. Nós vamos falar de uma história em que uma pessoa pensou que era justa, pensou em praticar a justiça, mas a justiça que ela estabeleceu foi a justiça dela, e aí quando Deus olhou para a situação e estabeleceu a justiça dele, essa pessoa não tinha a justiça verdadeira. Vamos ver isso na Bíblia, queridos? Vamos abrir aqui o livro de 1 Samuel. Vamos abrir aqui rapidinho. E você vai ver a diferença entre a justiça nossa própria e a justiça de Deus. Ou seja, como é que Deus observa as coisas e nós observamos. 1 Samuel, capítulo 15. Vamos ver aí juntos. No versículo 1 diz assim, ó. Então disse Samuel a Saul,
Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Olha a ordem de Jesus, do Senhor. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. O que Saul convocou ao povo, e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. Agora olha o verso 6. Disse Saul aos queneus: Ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles, porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Agora olha o verso 7. Então feriu Saul aos amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Olha o verso 8. E tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. Agora, olha o verso 9. E Saul e o povo pouparam a Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas e as da segunda ordem e aos cordeiros e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Queridos, o que aconteceu aqui com o povo de Israel, com Saul? Deus deu a ordem. Saul, então, quando ele foi fazer o que Deus falou, ele pensou: não, peraí. Quando ele viu o tamanho dos animais, a gordura dos animais, quando ele viu aquele lugar, ele falou assim: gente, mas espera aí. Não, vamos, não mata tudo não. Que negócio é esse? Isso aqui, o rebanho tá gordo. Imagine a gente oferecer ao Senhor esse sacrifício aqui. Deus vai, né? Deus vai se orgulhar muito, Deus vai gostar muito, Deus vai achar maravilhoso. Então, na mente de Saul, ele teve uma boa ideia, que era o quê? Olha, já que o Senhor ele pede sacrifício no santuário, vamos levar o melhor dos animais para a gente sacrificar a Deus. Então, na mente dele foi o quê? Oh, isso aqui é bom para o Senhor. Olha só, quando então Saul foi para Samuel, olha o que diz o verso 13 aí. Você pode até circular isso aí na sua Bíblia, ó. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, cumpri a palavra do Senhor. Então, Saul, quando ele foi para Samuel, ele falou: Bendito seja tu do Senhor, Samuel, cumpri a palavra do Senhor. Eu fiz o que era correto, eu fiz o que era justo, Samuel. Tudo que o Senhor falou ali eu fiz. Mas essa era a perspectiva de quem, queridos? De Saul. Quando Saul olhou, e ele chegou lá e falou: Não, peraí, isso aqui, em vez de a gente matar aqui, vai ser perda de tempo. Vamos pegar esses animais e vamos ofertar para o Senhor. É para Deus. Quantas vezes a gente faz isso, queridos? É para Deus, então tudo vale. Já que é para Deus. Aí o que ele fez? Já que era para Deus, ele pegou e achou. Ele tentou fazer da melhor forma possível, como ele achava. E aí quando Samuel veio, ele falou o que para Samuel? Eu fiz as palavras do Senhor. A justiça de Deus, o que Deus pede, as ações corretas, eu fiz o que é certo. Essa foi a visão de Saul. Quando Deus deu o veredito sobre o que Saul fez, antes de Saul chegar para falar com Samuel, olha o que Deus falou no verso 11. Olha o verso 11 aí. Arrependo-me, arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Isso aqui é muito sério, queridos. A justiça que Deus requer, Saul não cumpriu. Mas na mente de Saul estava tudo bem. Afinal de contas, Deus mandou ele ir para lá, ele foi. Mas chegando lá, ele teve uma ideia melhor. Ele falou: Não, isso aqui é para o Senhor. Eu vou ofertar para o Senhor. Já que é para a obra do Senhor, não tem problema. E Deus disse: Estou arrependido. Estou arrependido. Por isso que vem aquele famoso verso lá, o verso 22. Ó. Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como que se obedeça a sua palavra, a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Vocês entendem claramente o que é a justiça do homem, ou seja, o que ele pensa que é correto,
para Deus, inclusive, ele tenta fazer o melhor, ele pensa que Deus vai se alegrar com tudo aquilo, mas no final das contas, Deus não se alegra com isso. Deus diz: não, não quero isso, não quero, minha justiça não é essa. Você estabeleceu um padrão de justiça que é seu. Então, nesse livro, no final, ele vai dizer que a única forma de eu e você compreendermos essa justiça, a única forma, né, eu vou passar aqui, a única forma da gente receber a justiça de Cristo da forma correta, da forma como Deus entende que é correta, ele diz, só tem uma forma. Aí ele diz: ó, sabemos que a ideia de justiça pertence unicamente a Deus. Esta é a verdadeira concepção da justiça de Deus. Agora, será que eu posso captar com a minha própria mente a ideia de Deus sobre justiça? Não, não, Senhor. É possível eu receber uma mente capaz de captá-la e alcançá-la? Sim. Existe alguma mente no universo que possa captar a ideia de Deus sobre justiça? Sim. De quem é essa mente? A de Cristo. Então, queridos, nós vamos fechar nesse slide aqui. E eu quero que você anote, por favor, Efésios capítulo 3. Porque lá em Efésios, talvez você pergunte assim, ó, se alguém chegasse para você hoje e falasse assim: meu irmão, eu entendi, então quer dizer que toda essa justiça minha é um trapo imundo. Olha que a Bíblia fala que não são os nossos pecados que são trapo de imundícia, são nossas justiças. E justiças são ações corretas. Então sabe o que, é que Deus está dizendo? Suas ações corretas são trapos imundos. Tudo que você faz de certo por você mesmo é imundo. É isso que Deus está dizendo ali. Tudo que você pensa que é correto diante de Deus é imundo. Então, o que é que você tem que receber? A mente de Cristo para que aquilo que Deus entende que é certo, você faça. Porque quando Saul falou assim, ó, cumprir a palavra do Senhor, o que é que Deus disse? Me arrependo de ter colocado Saul. Então, para Deus, a justiça de Saul era um trapo imundo. E assim é comigo e com você também. Então, qual é a única forma de eu ter justiça hoje? Se alguém chegar para mim hoje correndo, como Abacuque 2, né? Passa e coloca de uma forma tão clara para que quem passa correndo entenda. Se alguém passasse correndo e falasse: eu quero ter a mente de Cristo, por favor, me ajuda. O que é que eu diria para essa pessoa? Como é que eu posso ter a mente de Cristo para receber a justiça que vem pela fé, a justiça da forma como Deus entende que é justiça? Vamos ler aí o último verso que a gente vai ler então, que está em Efésios capítulo 3. E a gente fecha então esse estudo de hoje. Vamos ler aqui Efésios capítulo 3, versos 16 e 17. Eu quero a justiça de Cristo, eu quero a mente de Cristo, o que é que eu faço? Efésios 3, 16 e 17. Diz assim, eu vou ler aqui na ACF. Diz assim: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Primeiro passo, ser fortalecido. Ele estava orando para que as pessoas fossem fortalecidas com poder, mediante o quê? O Espírito Santo dentro delas, no homem interior, ou seja, na consciência, no juízo, o Espírito tomando posse do interior. Aí, quando o Espírito Santo entrou, verso 17, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estando enraizados e fundados em amor. Então veja só, você vai receber Cristo como? Ah, eu quero a mente de Cristo, mas Cristo não tem como abrir a cabeça dele, tirar a mente dele e colocar em mim. Tem como ele fazer isso? Não. Só tem uma forma de eu ter a mente de Cristo. Qual é a única forma? Se o próprio Cristo habitar em mim. Aí a mente dele vem junto com ele. Então ele está habitando em mim no meu coração, a mente dele está lá dentro, a mente dele passa a ser a força motriz da minha vida. Então eu preciso receber Jesus. Mas como é que eu recebo Jesus? Como é que Jesus vem habitar em meu coração? Efésios 3, 16 e 17. O Espírito habita no homem interior e então Cristo habita no seu coração pela fé. Então o Espírito Santo traz a presença de Jesus para nós. Por isso que Leão fala no Desejado que o Espírito Santo, a comunicação do Espírito é a transmissão da vida de Cristo. O próprio Espírito Santo traz Jesus para habitar em nosso coração. E a partir disso, a mente de Jesus que está nele própria passa a estar em você. E aí você é regido agora pela mente de Cristo. Entende, queridos? Então, para que eu possa receber a mente de Cristo, eu preciso de uma dotação do batismo do Espírito Santo diariamente. Por isso que Leão fala que orar pelo batismo do Espírito Santo é diariamente, porque sem o batismo do Espírito Santo, nós não temos como ter a mente de Cristo naquele dia. Então a gente vai ficar pensando mal do irmão, a gente vai ficar pensando besteira, a gente vai ficar tendo tentações desnecessárias. Então, precisamos de um batismo novo todos os dias, comunhão diária com o Pai. E assim você recebe a mente de Cristo. E ao receber a mente de Cristo, você começa a enxergar a justiça de Deus conforme Deus enxerga, porque o próprio Deus já está estabelecendo a justiça dele em você. Então, queridos, nós teremos nesta terra pessoas, Ellen White fala que já há Enoques nos nossos dias,
Mas João viu um grupo de pessoas nos últimos dias que eles viveriam toda a vontade de Deus. De forma que Deus vai sair do santuário, e em 1 Escritos 71 fala que Jesus não vai estar no santuário no tempo de angústia, e ainda assim, toda a vida de Deus, né? Tudo que Deus requer, a justiça de Deus vai ser achada na vida deles, mesmo sem Jesus no santuário. Por quê? Porque eles receberam o próprio Cristo habitando pela fé neles, e a obra está completa. E que Deus possa fazer isso em nossa vida, queridos. Deus possa olhar para nós e dizer: está feito. Que assim seja na nossa vida, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração, queridos, então, e que Deus continue operando esses milagres, né? Esse entendimento dessa mensagem em nós, para que agora que o tempo está acabando, nós estamos vendo aí os acontecimentos finais tomando forma muito clara, que Deus possa já, quando realmente, né, fechar a porta da graça para nós, o está feito já tinha sido dito muito antes, com o anjo tendo selado nossa mente, né? Em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração então, queridos? Vamos orar. Vamos orar juntos. Quem pudesse colocar de joelhos, nós vamos fazer uma oração. Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de nessa noite estudarmos, Senhor, mais um ponto, mais um detalhe da mensagem da justiça de Cristo. Senhor, nós agradecemos a Ti, Pai, porque o Senhor continua, Pai, nos ajudando a cada dia, estando conosco em cada live, nos ajudando a entender essa mensagem que vai preparar o povo para subsistir no grande dia de Deus. Pai de misericórdia, nós clamamos, ó Pai, que o Senhor opere, Senhor, opere um milagre, Senhor, em nossa vida, nos dê a mente de Cristo, nos faça compreender, Senhor, tudo que é justo, toda a reforma de saúde, a reforma do vestuário, Senhor, a reforma da música, a reforma do coração, a reforma do temperamento, Senhor. Tudo isso que é necessário, Pai amado. Que o Senhor faça essa obra em nós de acordo com aquilo que o Senhor entende que é justiça. Porque nós somos unilaterais, Senhor. Se for nossa própria justiça, nós vamos pegar pesado, Senhor, em algum ponto e vamos afrouxar em outro. Mas se o Senhor habitar em nós, se o Senhor operar essa obra que eu creio que o Senhor já está há muitos anos disposto a fazer, Senhor, toda a nossa vida vai ser harmonia, Senhor. Nós viveremos toda a palavra, nós viveremos toda a mensagem, Senhor. É isso que nós precisamos e estamos crendo que o Senhor nos dá essas vestes de graça, a veste da justiça, Senhor, a vida de consagração, a vida de pureza de Jesus pode estar em nós hoje. E nós aceitamos pela fé essa veste, Senhor, essa vida inteira de Jesus, a vida inteira de consagração, a vida inteira de entrega, Jesus concede de graça para nós. Ó Senhor, nós aceitamos pela fé essa vida. E muito obrigado, essa pureza, esse perdão. Obrigado por nos dar tão graciosamente e nos deixar prontos para o tempo de angústia. Ó Senhor, que isso se traduza no nosso dia a dia, para que quando o tempo de angústia vier, Pai, ele nos encontre fazendo aquilo que a gente já está fazendo todo dia, uma vida de entrega, de comunhão, todos os dias com nosso Senhor Jesus. Essas bênçãos te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus seja louvado. Deixa eu terminar a gravação aqui, queridos.